Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e estou muito feliz de receber hoje aqui no Jornada a Xênia França. Xênia, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Vou contar para você que eu tenho vivido numa sensação que parece o começo do seu clipe de nave. Sabe, quando todos aqueles barulhos do mundo estão muito altos na cabeça, tudo acontecendo. É um clipe muito bonito, que eu adoro o seu. De uma música que dá uma sensação assim de esse planeta Terra tá muito caótico, e quando eu fico nessa sensação, a música para mim é o que mais rápido me leva para uma sensação mais calma. Mas eu sei que às vezes do lado de quem está produzindo a música nem sempre é assim. Queria começar essa conversa te perguntando um pouquinho sobre como tem sido os seus dias e qual tem sido o papel da música no meio dessa barulheira toda do mundo que a gente está vivendo. Olha, por incrível que pareça, dentro da minha condição pessoal, eu estou me sentindo bem, estou conseguindo me cuidar, né? Manter uma serenidade, assim. Tem dias que mais, tem dias que menos, né? Normal. Claro que eu me preocupo e acompanho as coisas, né, as notícias, e fico bastante preocupada e triste com as notícias muito tristes, mas dentro aqui do meu microcosmos, eu estou conseguindo manter aqui uma dignidade, uma integridade todos os dias, cuidando do que eu tenho que cuidar, do que é essencial a mim, assim. E com certeza a música, ela é o elemento principal, assim, todos os dias, em contato de alguma forma com a música aqui dentro da minha casa, né? Nos primeiros meses eu, enfim, me reservei, precisei muito de espaço, assim, porque estava vindo de um movimento intenso de viagem, shows, enfim, compromissos, e estava precisando muito descansar, assim, ficar fora de tela, ficar fora de... Enfim, não estava a fim de falar com ninguém e tal, então fiquei bastante reclusa, assim, não estava fazendo live, não estava dando entrevista, não estava fazendo nada, mas foi bom, porque agora eu tô mais solar, assim, né, mais a fim de trocar, de perceber, de comentar. Até eu sinto que, de alguma forma, eu sou uma pessoa que eu preciso muito absorver para compreender, assim. Então, como é uma situação, né, essa coisa da quarentena, por conta do vírus, por causa do Covid, mesmo que a gente tivesse sido avisado, a gente não estaria preparado para passar por uma situação dessa, né? Ter nossa liberdade de ir e vir cerceada, limitada, pelo menos por assim dizer, todos os nossos planos a curto e médio prazo, todos cancelados ou postergados. Então, lidar com todas essas micro-ansiedades, principalmente ligadas assim, ao trabalho, à família também, porque minha família vive na Bahia, né, e eu vivo em São Paulo. Então, ter que lidar com essas coisas que a gente não tem como controlar, né, é a parte mais difícil, assim. Então, já que não dá para ficar viajando muito na maionese, eu cuido do que eu posso cuidar, que eu cuido de mim, né? E consigo manter aí contatos com as pessoas que eu gosto, através ainda bem que a gente está vivendo essa época com tanta tecnologia, então pelo menos dos males o menor, a gente consegue manter o contato, né, com os nossos familiares, nossos amigos pelo celular, e tentando trabalhar da forma que dá para trabalhar agora, que é virtualmente. Então, tá tudo fluindo, tudo se adaptando, tudo se encaixando, indo mais lentamente, em slow motion. Eu tenho muito respeito por esse momento, eu acredito muito que esse é um momento crucial para a gente passar por uma nova fase, para uma nova etapa, não sei se melhor ou pior, mas para uma etapa, um novo nível das nossas consciências, né? Pensando em seres humanos como filhos da Terra, que se colocaram assim um pouco a mais, né? Então a Terra tá reivindicando seu trono, então o mínimo que a gente pode fazer é aceitar e respeitar e ter resiliência, principalmente. Quando você estava falando sobre esse primeiro momento de absorção, né, para poder compreender, eu fiquei pensando numa sutileza que eu às vezes acho difícil de explicar, mas eu acho que você comunica ela muito bem.
que as coisas estão além desse campo material, tem energias que a gente absorve ou não absorve, que a gente comunica, que a gente troca quando a gente está junto, e eu acho que a hora que você fala de absorver, tem um pouco disso, né? Como é isso, assim? Como você começou a entrar em contato com, acho que, questões grandes, né? Agora que você fala assim, a gente é filho da Terra, então o que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso papel? Acho que são as questões existenciais mais profundas, né? Que a gente pode pensar. E chega nesse caminho em que é sutil, que a gente está falando de coisas que não são visíveis aos olhos, mas que a gente percebe, só que não fica a viagem na maionese que você falou, fica uma coisa concreta. Como é que é isso? Concreto nós já somos, né? A gente já está na terceira dimensão, então não vai adiantar a gente ficar pensando que vou atravessar a parede, porque eu confio que nós estamos numa dimensão que é a dimensão material. Então, eu acredito que tem pessoas com poderes, e poderes mesmo sensoriais, de visualização de outras dimensões e tal, mas enquanto a gente estiver aqui encarnados, estamos concretos, né? Estamos aqui. Então, acho que é um processo meu, né, pessoal, bastante intenso, de curiosidade mesmo, que eu já tinha desde a infância. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, porém essa curiosidade vinha meio acompanhada de medo, eu era meio medrosa. Só que depois que eu depois que eu me mudei, né, que eu vim morar em São Paulo, que aí eu passei a morar sozinha, praticamente sozinha, dividindo apartamento com amigas, mas já não tinha mais aquela proteção nem o acompanhamento da mãe, né? Depois que eu me mudei para cá e a música virou assim a tônica da minha vida, a música começou a me apresentar pessoas, situações, livros, a minha própria sensação, né, comigo mesma, com os conflitos. Eu sempre fui bastante existencialista, então a música ela me traz muitas respostas assim para coisas que eu não consigo explicar, sentimentos que não têm nome, ou muitas vezes simplesmente assim, não precisa de muita explicação, você simplesmente sente. Então, eu acabo usando esse recurso que eu lido na minha vida como um todo, uso a música como ferramenta de expansão, né, de comunicação com as pessoas, pensando que a música me faz bem, que a música me dá orientação para muitas coisas, me ensina muitas coisas. A gente fala assim, a música, a gente reduz ao palco, a pegar o microfone, a música é infinita, é um fenômeno da natureza que viaja éons no universo. E quem sou eu, né, para querer aprisionar a música? Mas dentro da minha convivência eu consigo, tento pelo menos, tá? Atenta a essas sutilezas, porque nós temos 5 sentidos, né? 5 sentidos físicos. Então, eu considero que existem 5 formas de ver, né? A gente não só sente o aroma, ou a gente só come e sente um gosto, ou a gente só ouve. Eu acho que a visão, ela é a forma de ver mais óbvia, mas a gente só enxerga, em geral, a gente que é mais desconectado, né? Que está mais na matéria, a gente acaba vendo só o que está aqui, né? Mas existem os outros animais, muitos animais enxergam mais coisas, ouvem mais frequências, então o meu desejo é ficar tão atenta, tão disponível, que eu tenho a capacidade de ver com os 5 sentidos físicos, e ainda tem o 6º elemento, que é a intuição, né? Então, ficar aberta para poder receber as mensagens, para estar alinhada com propósito de vida, com propósito espiritual, conseguir viver a vida assim de uma maneira mais fluida. Não significa que isso a gente não vai ter problemas, mas acho que conforme a gente vai se trabalhando, né, conforme eu venho me trabalhando, eu venho percebendo que eu venho ficando mais sutil também, a minha percepção tem ficado mais sutil na forma de encarar as coisas que são desagradáveis, as coisas que eu não gosto, as coisas que eu não quero. Pensar sempre, muitas vezes, antes de, né, de ir lá e dar aquela resposta que a gente... que isso é muito classificado como personalidade, mas muitas vezes machuca a gente também, né? E a gente acaba criando um campo de desordem, de desequilíbrio, ou sendo muito reativo, reagindo a tudo. Então, acho que essa sutilização do dia a dia, do ser, não tem a ver com um momento que eu vou ali, mas é um trabalho assim, minuto a minuto, sabe? Às vezes vem aquela onda de negatividade, aí deixa você mais triste, e é sempre bom estar atenta para poder não deixar aquela onda crescer e tomar. Então, essa é uma forma que eu tenho buscado, e eu acho que eu tenho conseguido até agora de exercer essas 6 maneiras de ver.
Queria te perguntar justamente sobre essa sexta maneira. O caminho da intuição, acho que eu tenho a sensação que às vezes que eu entendi, isso é a minha intuição falando, e que eu segui, eu nunca me arrependi dessa decisão. Mas isso que você estava falando lá atrás, das vezes do medo, que fica ali, a gente fica com medo de dar um passo, medo de será que eu tento ou não, ele trava a intuição. E é um caminho que eu tinha vontade de experimentar mais, esse caminho mais intuitivo. Eu acho que isso que você contou de ser minuto a minuto, não ser um ritual, assim, necessariamente agora eu fiz um grande ritual e por isso eu consegui ouvir minha intuição, mas ficar ouvindo no meu dia a dia. Como é que é para você? Ouvir o coração, ouvir para onde a sua intuição diz, para onde você vai. Assim, eu com certeza não estou nem próxima do meu objetivo de estar tão sutilizada a ponto de confiar, assim, ou ouvir o tempo todo a minha intuição, né? Tipo, afinal de contas, o desafio, na verdade, eu acredito que seja esse, a gente tá na cidade, sendo garotas jovens em busca de tudo que a gente quer e mil ambições e expectativas da vida, ainda lembrar de que, olha, não é só isso, a gente não está só presa nessa caixa. Isso que eu estou falando das seis maneiras de ver é o que a gente sabe, é a informação que parou na gente. Assim, eu acredito que tem muito mais, eu sou muito mais aberta e confio muito que tem muito mais coisas, né? Mas eu acredito que eu tô mais disponível, eu sou pisciana, né? Então eu acho que isso ajuda bastante, assim, de eu ficar mais ligada nesses assuntos e acabar levando a minha vida de uma maneira assim mais holística, por assim dizer. Então eu acabo prestando atenção em mais coisas do que em geral eu, assim, dentro do meu micro círculo de amizades, eu vejo as pessoas ignorarem, assim, tipo, sonhos, né? Porque tinha uma época, assim, há um tempo atrás, quando eu não tinha tanto repertório, não tinha tantos elementos para poder trabalhar, que eu me assustava, hoje eu não me assusto tanto mais, mas eu me assustava com ter comentado uma coisa com uma pessoa e ligar, sei lá, um filme e o filme falar exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo, que a gente estava conversando há 15 minutos atrás. Ou, tipo, sei lá, pensar em alguém, a pessoa te telefonar, te mandar uma mensagem. Ou você ir pegar um livro, abrir a página, exatamente algo que você estava pensando há 2 dias. Então, tipo, isso tudo começou a ficar muito frequente, assim. Eu falei, não, gente, não é possível. Ou eu tô ficando maluca, ou tem alguma Muitas coisa sincronicidades. Aí eu comecei a estudar sincronicidade. Fui ler um livro que eu ainda não terminei, que é um livro um pouco complexo, que chama A Teoria da Sincronicidade, do Deepak Chopra. E aí eu comecei a me aproximar mesmo, a deixar essas coisas virem. Então começaram a vir livros, eu comecei a me interessar mais por assistir filmes que têm essa temática. Aí, consequentemente, pessoas. Essa foi a parte mais interessante, assim, porque pessoas que pensavam parecido comigo, eu falei, gente, graças a Deus não tô sozinha, não tô louca, não sou um ET. E aí hoje em dia eu tenho uma roda de amigos, um grupo de amigos, assim, às vezes até de lugares diferentes, de searas diferentes, mas que compartilham muito comigo, assim, já sabe que eu gosto desses assuntos, então sempre as pessoas me compartilham sonhos, querem que eu interprete, ou que ajude a interpretar, conversas, meu conselho, eu já virei uma grande conselheira dos amigos, assim, mas nada, tipo, assim, que eu considere que seja uma coisa... Não sei, eu considero que todo mundo tem um dom, né? Tipo, tem várias vertentes que falam que todo mundo é médium. Todo mundo é médium no nível baixo, médio ou muito grande, que é aquelas pessoas que veem seres de outras dimensões, que as pessoas podem chamar de espírito, que seja realidades e tal, diferentes. Eu me sinto, assim, empática, num nível de empatia considerável, assim, eu sempre escuto, eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de saber o que elas estão sentindo, eu gosto de saber o que elas estão pensando, e acabo sempre usando, assim, muitas vezes usando percepções ou, sei lá, umas frequências que rolam aqui para trocar ideias. Às vezes as pessoas, em geral, as pessoas gostam, assim, então eu sinto que tem uma suscetibilidade para ampliar as cognições, as visões. Eu sou muito interessada, estou muito aberta a isso, vivo isso no dia a dia. Sei lá, as plantas, eu observo muito minhas plantas. Se minhas plantas estão tristes, eu sinto que o ambiente não está tão propício. Talvez não seja só falta de água, às vezes não seja falta só muito sol. Então, eu fico prestando atenção em tudo. Em geral, eu tô meio ligada, assim, em quase tudo que está à minha volta.
tem coisas que ficam mais assim, mais assado, mas, né? E o objetivo é manter um equilíbrio. Então eu gosto de deixar meu quarto organizado para poder, porque eu percebo que o sono é uma noite importante, né? Um momento importante do dia. Eu sou uma pessoa que sonho pouco, eu lembro pouco dos meus sonhos. Então atualmente eu tenho feito exercícios diários para ativar a glândula pineal, a voltar a me trazer mensagens, a me trazer essa também essa nova visão. Então eu acho que é meio dia a dia, às vezes eu tô mais, às vezes eu tô menos, né? Às vezes eu tô mais do incenso, às vezes eu tô super assim, acordo, já ligo um guru indiano para poder eu assistir, ver uma mensagem. Tem semanas que eu medito todos os dias, bonitinho, assim que eu acordo, e tem semanas que eu tô mais na terra também, assim, mais aí tomo vinho, aí tipo, sabe, fico no Instagram. Tem fases. Em geral, eu sou meio constante, assim, mas tem fases que eu tô mais intensa e tem outras fases que eu tô mais terceira dimensão. Mas é bom a gente aprender a ir sentindo também os nossos fluxos, né? E é curioso porque isso que você falou das pessoas aparecerem, eu tenho muito essa sensação com Jornada da Calma também, inclusive com você. Eu escuto a sua música, gosto da música, já vi você no palco e falei, meu Deus, que força da natureza tá no palco. Mas eu nunca tinha ouvido, por exemplo, uma entrevista que você falasse tão abertamente sobre todas essas coisas que a gente está conversando aqui, mas eu tinha uma sensação de que todas as referências que você... Maluco igual eu, então tá tudo bem. Mas isso de prestar atenção na natureza, às vezes de se conectar com cristais, com coisas, incenso, um mantra, eu acho que tem uma... Eu tomo cuidado eu comigo para eu falar, ai gente, será que eu tô muito maluco, beleza? Será que eu ainda tô falando a língua que as pessoas estão entendendo? Mas às vezes eu acho importante a gente se abrir para outras conexões. E eu sinto que quando você falou da plantinha, por exemplo, natureza é uma coisa que te ajuda, não é? Nessa abertura de visão. Muito. Eu gosto muito de estar na natureza, embora não viva na natureza. São Paulo é uma cidade, tem outros tipos de natureza, né? Impera mais a natureza humana. E sempre que eu posso, eu dou umas fugidinhas, assim. Faz tempo que eu não fico, assim, totalmente exposta à natureza e tal. Mas moro num bairro que tem muita árvore, que tem parque perto, então, tipo, isso aí, tipo, de manhã o despertador são os pássaros cantando, então isso já tem uma sorte em relação a isso, mas foi uma coisa que eu aprendi, eu vou ser bem sincera, porque, embora eu tenha nascido na Bahia e tal, tem uma coisa que eu acho que, em geral, acho que da maneira do ser humano comum, eu sou muito comum, é que a gente tem a natureza como produto, assim, o produto do lazer, do ser humano e tal, a gente não tem uma relação de contemplação, de se entregar mesmo, de estar ali e ouvir um rio, ouvir as folhas, ouvir o vento, né? Tipo, se conectar de tal forma que você ou vai sair de lá mais aliviado, ou vai sair de lá com uma intuição, uma resposta. Então, eu acho que eu cresci um pouco com essa, embora tenha vindo de um lugar que tem uma natureza riquíssima, praias belíssimas e tal, eu cresci, de uma certa forma, com essa relação da natureza como produto, né? Nunca fui muito da mata, mas o mar sempre foi muito presente, assim, na minha vida. E aí, depois que eu me mudei para cá, com a falta, eu comecei a sentir falta da natureza, né? E aqui também, aqui em São Paulo, por mais incrível que pareça, tipo, quando você sobrevoa São Paulo, você vê que São Paulo é uma cidade com muita água, com muita mata. As praias de São Paulo também são muito ricas, muito diversas, muito mato também, tipo, o interior de São Paulo muito rico, diverso, muito diverso em relação à natureza. Então, com a ausência na cidade, no centro de São Paulo, de uma presença assim mais espiritual, por assim dizer, porque o espírito da natureza, a mãe natureza, não deixa de ser um espírito, né? Uma entidade grandiosa, eu comecei a sentir falta e comecei a ficar mais ligada. Então, por exemplo, na minha casa não tinha uma planta, sei lá, 7 anos atrás, não tinha uma planta, e eu trazia, as pessoas me davam presentes, e a planta morria, e não era porque eu não cuidava, simplesmente a energia não estava batendo, não estava colando. Enfim, e aí, de repente, eu comecei a me abrir, minha casa vai passar uma floresta. Cada dia que passa, mais cheio de planta, as plantas gigantes, eu tenho uma jiboia que já está com quase 3 metros, então essa minha disponibilidade, aí eu ponho música, às vezes eu acordo aqui, eu ponho frequências para a planta, eu sinto que elas amam, então eu acho que, assim, o mínimo que eu posso ter aqui na minha casa, que me traz essa sensação de pertencimento, e quando eu digo pertencimento, é pertencimento da natureza, eu faço. Então eu trago
cristal, eu trago planta, água corrente dentro de casa com fontes, enfim, mantras, observação, às vezes parar um tempo para ficar aqui na janela deitada no sofá só observando, sabe, só sendo, assim, é uma coisa que faz sentido para mim hoje e que me dá muita resposta, assim, me responde rápido. Então eu não quero abrir mão disso, sabe? Quando eu jogo uma coisa e você responde rápido, assim, eu fico com aquilo para sempre. Que legal. Você falou de natureza humana. Como é que é isso quando... agora eu queria perguntar especificamente de show presencial, quando tem isso, uma multidão na sua frente. Eu sempre tô do lado de cá, né? Eu nunca assisti um show do palco, por exemplo, nem de bastidor. Então, eu fico só imaginando como é que é você ver tantas pessoas, às vezes concentradas, às vezes menos concentradas também. Eu sinto, da plateia já dá para perceber isso, que às vezes a coisa tá mais coesa, às vezes está mais dispersa, mas de qualquer forma é você se expondo a muitas energias e tem você entregando. Como é que é essa troca? Você tem a sensação de sair sugada ou mais recarregada, por exemplo, de um show? Em geral, eu saio bastante energizada, assim. Aliás, enfim, cantar é uma coisa difícil, cantar não é fácil não, porque tem várias coisas envolvidas, né? Tem a fisiologia do canto, tem o corpo, tem como você tá no dia, tem como, enfim, tem mil questões envolvidas, se tá quente, se tá frio, muitas vezes a gente toca, na maioria das vezes a gente toca em condições muito adversas, e a voz, como um músculo muito sensível, reage rapidamente, assim, eu tenho uma voz muito sensível, então fico rouca com facilidade. Então, se a temperatura, se está muito seco, se está assim, o ideal é o quentinho, né? Tipo, úmido, aí tá perfeito. Mas aí quase nunca é a condição de um show. Mas aí você já vem de shows, de outros shows, de mil coisas, instabilidade emocional, que, enfim, ser humano. E aí eu sinto que, assim, sempre, já aconteceram, eu tenho diversas histórias para contar, de chegar no show, às vezes não tá muito animado, tá muito insegura. Isso é um sentimento que me ocorre muito, assim, pode ser um show para 10 pessoas, para 15 mil pessoas, eu fico sempre com essa sensação, porque a minha parte humana, eu demorei de entender isso, né? Que a minha parte humana, na real, não se sente muito confortável com essa exposição, de chegar lá e... assim, no começo eu ficava, gente, que todo mundo tá fazendo aqui, sabe? O que eles estão fazendo? Eu aqui em cima do palco e tal. Eu ficava com esse conflito. Até que depois de um tempo, assim, trabalhando mais isso, eu comecei a entender que existe a expressão mesmo da natureza, né? O que a natureza quer comungar ali, quer trocar. E aí uma coisa interessante é que, como você falou, às vezes a plateia tá mais dispersa. Eu fui aprendendo, acho que meu público foi aprendendo, a galera que já vai mais aos meus shows, e eu também fui aprendendo a lidar. Então, eu gosto de fazer do show não algo, um espetáculo só de artista, onde o artista está ali em cima do palco e precisa ser adorado e tal. Eu gosto muito que o show seja um ritual para todo mundo, assim. Eu gosto muito de sair do palco depois e abraçar as pessoas. Eu ouço todo mundo, eu ouço o que todo mundo sentiu, assim. Em geral, quando eu posso fazer isso, eu faço. E eu gosto muito da experiência, porque eu acho que talvez desse momento que é mais negativo, né, nesse sentido profissional, é não poder estar com as pessoas, porque em várias escrituras se fala sobre a reunião de pessoas, nós somos antenas, né? Então, quando a gente sozinho, a gente está meditando, que a gente sente aquele arrepio, quando a gente reza, ou mesmo quando a gente canta, quando a gente está em casa cantando uma música que a gente gosta muito, aí você sente aquele arrepio, você sente aquela emoção. Imagine quando você está com mais gente. Então, eu acho que essa experiência, que a música, como frequência, que só atravessa a gente como material elástico, né? A música só passa, ela não precisa de permissão nem nada. Essa experiência com muita gente é uma coisa que me toca muito, assim. Eu me emociono muitas vezes durante o show, assim, às vezes eu choro. Não porque eu quero, mas é porque realmente tem alguma coisa... Eu sinto que tem uma presença muito grande ali. Não é uma presença que eu manifestei, mas é uma presença que todos nós juntos ali manifestamos. Então, eu às vezes fico um pouco frustrada quando é show, assim, tipo, que tem um contexto mais balada, assim, de tipo... Tem muito drink, não sei o quê. E aí é difícil mesmo pegar o público, porque todo mundo tá querendo uma coisa... Mas, em geral, já tive experiências muito fantásticas, assim, de ser isso, de entrar no palco tendo certeza que o show ia ser um fiasco nesse sentido de, tipo, não vou conseguir, vou fazer o show, mas não vou conseguir cumprir meu objetivo.
e consegui enredar todo mundo, assim, de trazer todo mundo para a nave, assim, sabe? Isso me deixa muito feliz, porque aí eu percebo que, assim, sensorialmente tem uma onda, porque, assim, quem está na frente tá mais afim, né? Quem garantiu o lugar na frente, quem quer mesmo assistir o show e tal, principalmente quando é show para muita gente, tá ali, mas isso reverbera e acaba. Isso aconteceu, sei lá, no Koala, há um ano e meio atrás. Cara, tipo, todos os tipos de adversidade no palco poderiam acontecer, tava rolando, assim, instrumento, a parte técnica, várias coisas, elétrica, várias coisas dando errado, assim. E a gente no palco segurando aquele boi, assim, pelo chifre, né? Tipo, não vamos desistir. E assim, de repente, cara, parece que passou uma nuvem, assim, tudo se acalmou, assim. Eu olhei pro público, mano, tinha 22 mil pessoas no Koala nesse dia, tava todo mundo assim, ó. Tipo, eu tava lá. Todo mundo, eu falei, aí eu comecei a chorar, assim, eu falei, caramba. E não chorar de emoção pela minha carreira, não tem muito a ver com isso. É a emoção da presença mesmo, naquele momento que você realmente sente que nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos muito bem acompanhados. Se a gente quiser, se a gente estiver aberto, se a gente estiver fazendo o que a gente gosta, se a gente estiver realmente aberto para essas sutilezas, que ela pode acontecer em qualquer lugar, o que pode ser só uma manifestação do ego, né, que a gente pode cair nessa armadilha de estar no palco e, ai, nossa, sou muito maravilhosa, mas é muito difícil ouvir também o sutil numa situação como essa, né, tipo, é muito difícil, e baixar a guarda, baixar a bola, como diz minha mãe, para poder ouvir o sutil, é essa hora que ele fala assim, mano, eu tô sempre com você, sabe? Eu tô sempre com vocês. Esse dia eu senti muito, muito forte essa presença e sou muito grata porque eu aprendi um monte de coisa nesse palco, nesse dia. Nossa, vou te contar do lado do público que eu senti muita gratidão também, porque às vezes a gente não sente isso, o detalhe da música, do que esse touro segurado no laço, quem não sabe, dos detalhes técnicos não sabe, mas a gente sente isso, e deu para sentir esse momento de compartilhar de todo mundo, que é muito bonito. Então, e eu senti isso agora, conversando com você, mesmo sem ser gravação ao vivo, que saudade que eu tenho de gravar no estúdio, mas é o momento ideal, agora a gente tem que gravar, enfim, dessa forma, mas acho que a gente se encontra. Queria te agradecer muito, Xênia, pelo seu trabalho, Obrigada. Pela sua disponibilidade. Acho que você tem toda essa abertura que chega até a gente e inspira muito. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo aí, da técnica, todo mundo que está trabalhando. Obrigada, enfim, convite. Espero que a gente possa se conhecer em breve, pessoalmente, se abraçar, né, que isso está fazendo falta. Nós somos mamíferos, então a nossa sensorialidade também está pautada no contato, né? Então, que a gente possa passar por esse momento de uma maneira mais leve que for possível, né? Com bastante responsabilidade, com bastante consciência, para a gente conseguir compreender o que essas energias estão querendo da gente, né? Baixar mesmo, bater cabeça, como se diz, né? Para poder a gente aprender. É um momento de muito aprendizado, resiliência e paciência. Eu acredito que a gente vai ficar bem. De alguma forma, a gente vai ficar bem. Eu acredito, compartilho disso e eu acredito que isso só vai ser assim porque a gente vai aprender a se encontrar, a gente vai aprender a fazer essa caminhada juntos, todos juntos, e é isso que é mais importante. Eu respeito muito em que lugar cada pessoa tá, né? Tipo, cada indivíduo, a gente pensar como um coletivo, você pensar assim num cardume de peixes, quando você vê aquele cardume de peixes indo todos juntos para um lugar, não tem um líder, todo mundo se mexe junto, você fala, gente, que energia é essa que lidera todo mundo, né? A nossa consciência, ela é tão avançada de uma certa forma que a gente resolveu decretar nossa independência do todo, né? E aí isso prejudica muito a gente. E no sentido meio assim, no sentido individual, cada pessoa está passando pelo seu processo de desenvolvimento, né? E eu respeito muito isso também. Não é porque a pessoa não pensa igual a mim, ou não fala igual como eu falo, não levo o dia a dia como você, ou como qualquer outra pessoa que está mais ligada nesses assuntos, que essa pessoa não vale nada. Eu acho que cada um vai passar pelo seu processo, e é isso. E coletivamente, a gente precisa estar vibrando uma frequência, né, harmônica, para poder a gente conseguir dar esse salto junto com a natureza. A natureza está sempre se modificando, e a natureza está sempre se modificando para melhor. Isso que é o mais engraçado, assim. Se você pensar em tudo que a natureza já fez em 7 bilhões de anos,
com a vida na Terra, é sempre para melhor, assim. Se a gente entrar em consonância com a natureza, se a gente entrar em consonância com esse ritmo, né, a gente só vai melhorar para melhor. É uma oportunidade e a gente só precisa querer, mas aí é muita gente, né? É muita gente no mundo. Então, esperar e respeitar o movimento de cada pessoa é o que a gente pode fazer. Enquanto isso, a gente cuida da gente. E cuida de quem a gente gosta, cuida de quem está perto, cuida da natureza na medida do possível. Vai se colocando nesse lugar e assim a gente vai indo. Até o dia que Deus quiser. Vamos indo nessa jornada juntos. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse papo, por ter entrado na nave junto com a gente. Obrigada, Xênia. Obrigada a você que acompanhou. A gente se vê na próxima segunda para mais um Jornada da Calma, combinado? Um beijo. Tchau, tchau.